Ele foi ao pronto-socorro com dor no joelho e saiu com uma história que virou notícia. Você já sentiu uma dor que parecia simples, quase insignificante, mas que insistia em permanecer dia após dia, como se o próprio corpo estivesse tentando avisar que algo estava errado? Quantas vezes ignoramos sinais, acreditando que são apenas consequências da idade, do cansaço ou de um esforço físico mal calculado? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Charles, um homem de 58 anos, morador de Stuttgart, na Alemanha. Ele viveu durante anos com um incômodo no joelho direito. No início, era apenas aquela dor suportável, uma pontada que aparecia quando subia escadas ou caminhava longas distâncias. Charles, como muitos, justificava: "É a idade chegando, nada mais." Mas havia algo que ele nunca teve coragem de comentar, nem com a própria esposa. Um pequeno orifício na pele, quase escondido, que ele insistia em cobrir com curativos improvisados. Era um segredo que lhe causava vergonha. Ele acreditava que não valia a pena incomodar os médicos por algo aparentemente tão banal. Afinal, quem nunca deixou de lado uma ferida pequena ou uma dor incômoda achando que se resolveria sozinha? Só que, nesse caso, o corpo guardava um mistério que ninguém poderia imaginar. Com o tempo, a dor deixou de ser discreta. Ela se tornou persistente, latejante, consumindo sua disposição. Charles começou a mancar, a evitar caminhadas, e até mesmo pequenas tarefas do dia a dia se transformaram em um desafio. E então veio o pior. Em uma manhã quente de verão, ele simplesmente não conseguiu se levantar da cama. O joelho havia falhado de vez. O que antes parecia apenas um detalhe se tornara um grito de alerta. No pronto-socorro de Stuttgart, o caso de Charles rapidamente chamou a atenção. Quem o atendeu foi o Dr. Heinrich Müller, um cirurgião ortopédico respeitado na região, conhecido por resolver casos complexos. Ao avaliar o paciente, percebeu que a dor não condizia com os exames de imagem. Havia algo estranho, algo que não aparecia nas radiografias. O médico decidiu então seguir por um caminho mais invasivo, uma cirurgia exploratória. Charles foi levado ao centro cirúrgico, ainda sem saber o que encontrariam. Os minutos se transformaram em horas, e a equipe médica se deparou com uma cena que os deixaria em silêncio. Ali, entre camadas de tecido inflamado e pus acumulado, repousava algo impensável. Uma gaze cirúrgica esquecida dentro do corpo de Charles, provavelmente fruto de um procedimento antigo. Só isso já seria suficiente para abalar qualquer equipe médica, pois erros assim, apesar de raros, ainda acontecem. Mas aquela descoberta era apenas o começo. Ao retirar cuidadosamente o material, os cirurgiões notaram um detalhe ainda mais perturbador. Movendo-se entre tecidos necrosados, estava uma larva viva, alojada e se alimentando silenciosamente do corpo de Charles. Aquele pequeno buraco que ele sempre escondia era, na verdade, a porta de entrada para uma infestação rara, conhecida como míase, onde moscas depositam ovos em feridas abertas, dando origem a larvas que consomem o tecido humano. O que parecia uma simples dor de joelho, de repente, revelava-se como um mistério médico perturbador, capaz de chocar até os profissionais mais experientes. Você consegue imaginar passar por uma situação dessas? Antes de contar os detalhes e continuar a minha história, eu queria te pedir que deixe seu like, se inscreva no canal e me diga de qual cidade você está assistindo o nosso vídeo. Vamos lá? Feito isso, vamos voltar ao vídeo. A míase, como explicou o Dr. Müller, é uma condição parasitária resultante da presença de larvas de moscas em feridas abertas. Embora sua ocorrência em ambientes urbanos e especialmente em contextos hospitalares seja considerada incomum, não é impossível. O Centers for Disease Control and Prevention, CDC, dos Estados Unidos, por exemplo, destaca que em regiões com clima quente e úmido, a probabilidade de tais infestações aumenta.
Surpreendentemente, o sul da Alemanha, onde Charles residia, apresenta condições climáticas favoráveis durante os meses de verão, um fator que, combinado com a hesitação de Charles em buscar ajuda profissional devido à vergonha, permitiu que a larva se instalasse e prosperasse em segredo ao longo de anos. Essa história, mais do que um relato de um erro médico ou de uma coincidência macabra, serve como um espelho para os hábitos perigosos que muitos cultivam em relação à própria saúde, especialmente o costume de ignorar os sinais que o corpo emite. Nos Estados Unidos, estima-se que 1 em cada 5 cirurgias resulte em complicações pós-operatórias. E embora a ocorrência de objetos esquecidos dentro do corpo seja rara, ela ainda figura entre as possibilidades. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, convivemos com dores persistentes, feridas que demoram a cicatrizar, tosses que se arrastam na crença de que o tempo, por si só, trará a cura? Charles personificou essa atitude e a quase fatalidade de sua experiência ressalta a importância de uma atenção constante e um cuidado proativo com o bem-estar físico. A jornada de Charles, desde a dor inicial no joelho até a revelação chocante em uma sala de cirurgia, é um testemunho contundente da importância de ouvir o próprio corpo. O que começou como um pequeno incômodo, um sinal discreto que poderia ter sido facilmente investigado e tratado, evoluiu para uma condição grave que quase custou sua vida. A presença da gaze esquecida e, mais alarmante ainda, da larva viva, levantou questões cruciais sobre a responsabilidade médica e a vigilância necessária em procedimentos cirúrgicos. Como um material cirúrgico pode ser deixado para trás? E como um indivíduo pode viver por tanto tempo com uma infestação parasitária sem procurar auxílio adequado? As respostas, como muitas vezes acontece em casos complexos, residem em uma interação de fatores: a vergonha, a falta de informação e o medo do julgamento ou de procedimentos invasivos. No entanto, a lição fundamental que emerge dessa narrativa é inegável. A negligência com a saúde nunca é a resposta. Ignorar os sinais do corpo é um risco que poucos podem se dar ao luxo de correr, pois o que começa como um problema gerenciável pode rapidamente se transformar em uma crise de saúde com consequências devastadoras. A história de Charles, portanto, transcende o indivíduo, servindo como um alerta universal sobre a necessidade de priorizar o autocuidado e de buscar intervenção médica quando o corpo envia seus sinais de alerta, por mais sutis que pareçam. Essa narrativa particular se propõe a dissecar não apenas o caso de Charles, mas a explorar as camadas mais profundas da relação humana com a saúde e a doença, com o medo e a vergonha, e com a capacidade de autossabotagem que, por vezes, nos assombra. O objetivo é desmistificar a míase, contextualizá-la dentro de um panorama mais amplo de cuidados com a saúde e, acima de tudo, inspirar uma reflexão sobre como cada um de nós lida com os pequenos e nem tão pequenos avisos que nosso corpo nos envia diariamente. A jornada que se inicia com um joelho dolorido em Stuttgart nos levará a um entendimento mais profundo sobre a fragilidade da condição humana e a importância inestimável da atenção e do cuidado consigo mesmo. O escrutínio minucioso dos detalhes que cercam o caso de Charles, desde o ambiente que permitiu a proliferação da larva até os fatores psicológicos que o levaram a ocultar seu sofrimento, servirá como um estudo de caso vívido sobre as consequências da negligência e o poder transformador da revelação. A história de Charles, o homem de 58 anos de Stuttgart, que procurou alívio para uma dor no joelho e se viu no centro de uma revelação médica chocante, serve como um ponto de partida para uma exploração mais ampla sobre a intrincada relação entre o corpo humano, a medicina e os véus de segredo que, por vezes, cobrimos nossas próprias vulnerabilidades.
A persistência da dor em seu joelho direito era, para ele, um incômodo familiar, uma daquelas aflições que a maioria das pessoas aprende a tolerar, atribuindo-as à passagem inexorável do tempo, ao aumento de peso ou a hábitos posturais inadequados. A vida em Stuttgart, uma metrópole alemã sinônimo de ordem e eficiência, contrastava com a desordem silenciosa que se instalava em seu próprio organismo. Charles, como muitos, possuía uma capacidade notável de ignorar os sinais que seu corpo enviava, preferindo o conforto da negação a enfrentar a possibilidade de algo mais sério. Um pequeno buraco na pele, um detalhe que ele tentava disfarçar com curativos improvisados, era a manifestação física dessa recusa em confrontar a realidade. A vergonha, um sentimento que o acompanhava há anos, impedia que ele compartilhasse a verdadeira extensão de seu sofrimento, nem mesmo com sua esposa, criando uma barreira invisível de silêncio e isolamento. No entanto, o corpo, em sua sabedoria implacável, não permitiria que o segredo permanecesse oculto para sempre. Em uma manhã quente de verão, o ponto de ruptura foi alcançado. A tentativa de se levantar da cama se tornou impossível. O joelho simplesmente cedeu, um sinal inequívoco de que a situação havia extrapolado os limites da tolerância e da negligência. A urgência da situação o impeliu ao pronto-socorro, onde seu caso atraiu a atenção do Dr. Heinrich Müller, um cirurgião ortopédico renomado na região. Os exames preliminares, no entanto, foram inconclusivos, lançando uma sombra de mistério sobre a causa da incapacidade de Charles. Diante da complexidade do quadro e da falta de respostas claras, a decisão por uma cirurgia exploratória foi tomada. Foi nesse ambiente de intervenção médica que o véu do segredo começou a se desvendar, revelando um cenário que desafiava a compreensão. Envolto por tecido inflamado e pus, os cirurgiões encontraram algo impensável. Uma gaze cirúrgica, esquecida em algum procedimento anterior, alojada no corpo de Charles. A descoberta, por si só, já seria um evento chocante, um indicativo de falhas em protocolos médicos e de cuidados. Mas o que se seguiu foi ainda mais perturbador. Ao remover a gaze, em meio a tecidos necrosados, os médicos depararam-se com uma visão que parecia ter saído de um pesadelo. Uma larva viva, nutrindo-se silenciosamente do corpo que deveria ser seu refúgio. Aquele pequeno buraco na pele, tão habilmente escondido por Charles, revelou-se a porta de entrada para uma infestação rara. Um caso de miíase que se desenvolvera em segredo por anos. A miíase, como o Dr. Müller explicou, é uma condição parasitária causada pela presença de larvas de moscas em feridas abertas. Sua ocorrência em ambientes urbanos, especialmente em contextos hospitalares, é incomum, mas não impossível. O Centers for Disease Control and Prevention, CDC, dos Estados Unidos, por exemplo, alerta que em regiões com clima quente e úmido, a probabilidade de tais infestações aumenta consideravelmente. O sul da Alemanha, local de residência de Charles, apresenta precisamente essas condições durante os meses de verão. Essa circunstância climática, combinada com a hesitação de Charles em procurar ajuda médica devido à vergonha, criou o ambiente perfeito para que a larva se instalasse e prosperasse em silêncio ao longo de anos. Essa história, mais do que um relato isolado de um erro médico ou de uma coincidência macabra, serve como um poderoso espelho para os hábitos perigosos que muitos de nós cultivamos em relação à própria saúde. Notadamente o costume de ignorar os sinais que o corpo envia. Nos Estados Unidos, estima-se que 1 em cada 5 cirurgias resulte em complicações pós-operatórias. E embora a presença de objetos esquecidos dentro do corpo seja rara, ela ainda figura entre as possibilidades. Quantas vezes em nossas próprias vidas, convivemos com dores persistentes, feridas que demoram a cicatrizar,
tosses que se arrastam na crença ingênua de que o tempo, por si só, trará a cura. Charles personificou essa atitude de renúncia ao cuidado e a quase fatalidade de sua experiência sublinha a importância de uma atenção constante e de um cuidado proativo com o bem-estar físico. A jornada de Charles, desde a dor inicial no joelho até a chocante revelação em uma sala de cirurgia, é um testemunho contundente da importância de ouvir e atender aos sinais que o corpo emite. O que começou como um incômodo discreto, um sintoma que poderia ter sido facilmente investigado e tratado em seus estágios iniciais, evoluiu para uma condição grave que quase custou sua vida. A descoberta da gaze cirúrgica esquecida e, mais alarmante ainda, da larva viva, levanta questões cruciais sobre a responsabilidade médica, a vigilância necessária em procedimentos cirúrgicos e a própria natureza da confiança que depositamos nos sistemas de saúde. Como um material cirúrgico pode ser deixado para trás, invisível aos olhos dos profissionais e do próprio paciente por tantos anos? E como um indivíduo pode conviver com uma infestação parasitária por tanto tempo sem buscar auxílio adequado? As respostas, como frequentemente ocorre em casos de tal complexidade, residem em uma interação de fatores multifacetados: a vergonha, a falta de informação e o medo inerente ao diagnóstico e ao tratamento. No entanto, a lição fundamental que emerge dessa narrativa é inegável e universal. A negligência com a saúde nunca é a resposta. Ignorar os sinais do corpo é um risco que poucos podem se dar ao luxo de correr, pois o que começa como um problema gerenciável pode rapidamente se transformar em uma crise de saúde com consequências potencialmente devastadoras. A história de Charles, portanto, transcende a esfera do indivíduo, servindo como um alerta poderoso sobre a necessidade de priorizar o autocuidado e de buscar intervenção médica assim que os primeiros sinais de alerta surgirem, independentemente de quão sutis eles possam parecer. Esta narrativa particular se propõe a dissecar não apenas o caso específico de Charles, mas a explorar as camadas mais profundas da relação intrínseca entre o corpo humano, a medicina e os véus de segredo que, por vezes, escolhemos para cobrir nossas próprias vulnerabilidades. O objetivo é desmistificar a miíase, contextualizá-la dentro de um panorama mais amplo de cuidados com a saúde e, acima de tudo, inspirar uma reflexão profunda sobre como cada um de nós lida com os pequenos e nem tão pequenos avisos que nosso corpo nos envia diariamente. A jornada que se inicia com um joelho dolorido em Stuttgart nos levará a um entendimento mais profundo sobre a fragilidade da condição humana e a importância inestimável da atenção e do cuidado consigo mesmo. O escrutínio minucioso dos detalhes que cercam o caso de Charles, desde o ambiente que, inadvertidamente, permitiu a proliferação da larva até os fatores psicológicos que o levaram a ocultar seu sofrimento, servirá como um estudo de caso vívido sobre as consequências da negligência e o poder transformador da revelação. O que se segue é uma exploração detalhada de como um sintoma aparentemente inofensivo pode esconder um segredo perigoso e como a coragem de enfrentar a verdade, por mais assustadora que seja, é o primeiro passo para a cura e a recuperação. A história de Charles, o homem de 58 anos de Stuttgart, que procurou alívio para uma dor persistente em seu joelho direito, mas acabou descobrindo um segredo que chocou até os médicos, é um convite à reflexão sobre a intrincada relação entre o corpo humano, a medicina e as barreiras psicológicas que, por vezes, criamos para nós mesmos. A dor em seu joelho era uma velha conhecida, um incômodo que ele aprendera a gerenciar com uma mistura de resignação e displicência, atribuindo-a à passagem do tempo,
ao peso acumulado ou a posturas cotidianas negligenciadas. Na eficiência germânica de Stuttgart, onde cada aspecto da vida parecia meticulosamente organizado, o corpo de Charles abrigava uma desordem silenciosa, um segredo que ele se recusava a desvendar. A vergonha, um sentimento sutil, mas poderoso, o impedia de compartilhar a verdadeira extensão de seu sofrimento, nem mesmo com sua esposa, tecendo uma teia de isolamento e silêncio em torno de sua condição. Um pequeno buraco na pele, um detalhe que ele tentava disfarçar com curativos improvisados, era a manifestação física dessa recusa em confrontar a realidade, um símbolo de sua negação. No entanto, o corpo, em sua sabedoria implacável, não permitiria que o segredo permanecesse oculto para sempre. Em uma manhã quente de verão, o ponto de ruptura foi alcançado. A simples tentativa de se levantar da cama se tornou impossível. O joelho cedeu por completo. Um sinal inequívoco de que a situação havia extrapolado os limites da tolerância e da negligência. A urgência da situação o impeliu ao pronto-socorro, onde seu caso atraiu a atenção do Dr. Heinrich Müller, um cirurgião ortopédico renomado na região. Os exames preliminares, no entanto, foram inconclusivos, lançando uma sombra de mistério sobre a causa da incapacidade de Charles. Diante da complexidade do quadro e da falta de respostas claras, a decisão por uma cirurgia exploratória foi tomada. Foi nesse ambiente de intervenção médica que o véu do segredo começou a se desvendar, revelando um cenário que desafiava a compreensão. Envolto por tecido inflamado e pus, os cirurgiões encontraram algo impensável, uma gaze cirúrgica esquecida em algum procedimento anterior, alojada no corpo de Charles. A descoberta, por si só, já seria um evento chocante, um indicativo de falhas em protocolos médicos e de cuidados. Mas o que se seguiu foi ainda mais perturbador. Ao remover a gaze em meio a tecidos necrosados, os médicos depararam-se com uma visão que parecia ter saído de um pesadelo, uma larva viva, nutrindo-se silenciosamente do corpo que deveria ser seu refúgio. Aquele pequeno buraco na pele, tão habilmente escondido por Charles, revelou-se a porta de entrada para uma infestação rara, um caso de miíase que se desenvolvera em segredo por anos. A miíase, como o Dr. Müller explicou, é uma condição parasitária causada pela presença de larvas de moscas em feridas abertas. Sua ocorrência em ambientes urbanos, especialmente em contextos hospitalares, é incomum, mas não impossível. O Centers for Disease Control and Prevention, CDC, dos Estados Unidos, por exemplo, alerta que em regiões com clima quente e úmido, a probabilidade de tais infestações aumenta consideravelmente. O sul da Alemanha, local de residência de Charles, apresenta precisamente essas condições durante os meses de verão. Essa circunstância climática, combinada com a hesitação de Charles em procurar ajuda médica devido à vergonha, criou o ambiente perfeito para que a larva se instalasse e prosperasse em silêncio ao longo de anos. Essa história, mais do que um relato isolado de um erro médico ou de uma coincidência macabra, serve como um poderoso espelho para os hábitos perigosos que muitos de nós cultivamos em relação à própria saúde, notadamente o costume de ignorar os sinais que o corpo envia. Nos Estados Unidos, estima-se que 1 em cada 5 cirurgias resulte em complicações pós-operatórias. E embora a presença de objetos esquecidos dentro do corpo seja rara, ela ainda figura entre as possibilidades. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, convivemos com dores persistentes, feridas que demoram a cicatrizar, tosses que se arrastam, na crença ingênua de que o tempo por si só trará a cura.
Charles personificou essa atitude de renúncia ao cuidado e a quase fatalidade de sua experiência sublinha a importância de uma atenção constante e de um cuidado proativo com o bem-estar físico. A jornada de Charles, desde a dor inicial no joelho até a chocante revelação em uma sala de cirurgia, é um testemunho contundente da importância de ouvir e atender aos sinais que o corpo emite. O que começou como um incômodo discreto, um sintoma que poderia ter sido facilmente investigado e tratado em seus estágios iniciais, evoluiu para uma condição grave que quase custou sua vida. A descoberta da gase cirúrgica esquecida e, mais alarmante ainda, da larva viva, levanta questões cruciais sobre a responsabilidade médica, a vigilância necessária em procedimentos cirúrgicos e a própria natureza da confiança que depositamos nos sistemas de saúde. Como um material cirúrgico pode ser deixado para trás, invisível aos olhos dos profissionais e do próprio paciente por tantos anos? E como um indivíduo pode conviver com uma infestação parasitária por tanto tempo sem buscar auxílio adequado? As respostas, como frequentemente ocorre em casos de tal complexidade, residem em uma interação de fatores multifacetados: a vergonha, a falta de informação e o medo inerente ao diagnóstico e ao tratamento. No entanto, a lição fundamental que emerge dessa narrativa é inegável e universal. A negligência com a saúde nunca é a resposta. Ignorar os sinais do corpo é um risco que poucos podem se dar ao luxo de correr, pois o que começa como um problema gerenciável pode rapidamente se transformar em uma crise de saúde, com consequências potencialmente devastadoras. A história de Charles, portanto, transcende a esfera do indivíduo, servindo como um alerta poderoso sobre a necessidade de priorizar o autocuidado e de buscar intervenção médica assim que os primeiros sinais de alerta surgirem, independentemente de quão sutis eles possam parecer. Esta narrativa particular se propõe a dissecar não apenas o caso específico de Charles, mas a explorar as camadas mais profundas da relação intrínseca entre o corpo humano, a medicina e os véus de segredo que, por vezes, escolhemos para cobrir nossas próprias vulnerabilidades. O objetivo é desmistificar a miíase, contextualizá-la dentro de um panorama mais amplo de cuidados com a saúde e, acima de tudo, inspirar uma reflexão profunda sobre como cada um de nós lida com os pequenos e nem tão pequenos avisos que nosso corpo nos envia diariamente. A jornada que se inicia com um joelho dolorido em Stuttgart nos levará a um entendimento mais profundo sobre a fragilidade da condição humana e a importância inestimável da atenção e do cuidado consigo mesmo. O escrutínio minucioso dos detalhes que cercam o caso de Charles, desde o ambiente que, inadvertidamente, permitiu a proliferação da larva, até os fatores psicológicos que o levaram a ocultar seu sofrimento, servirá como um estudo de caso vívido sobre as consequências da negligência e o poder transformador da revelação. O que se segue é uma exploração detalhada de como um sintoma aparentemente inofensivo pode esconder um segredo perigoso e como a coragem de enfrentar a verdade, por mais assustadora que seja, é o primeiro passo para a cura e a recuperação. A história de Charles, o homem de 58 anos de Stuttgart, que procurou alívio para uma dor persistente em seu joelho direito, mas acabou descobrindo um segredo que chocou até os médicos, é um convite à reflexão sobre a intrincada relação entre o corpo humano, a medicina e as barreiras psicológicas que, por vezes, criamos para nós mesmos. A dor em seu joelho era uma velha conhecida, um incômodo que ele aprendera a gerenciar com uma mistura de resignação e displicência, atribuindo-a à passagem do tempo, ao peso acumulado ou a posturas cotidianas negligenciadas.
Na eficiência germânica de Stuttgart, onde cada aspecto da vida parecia meticulosamente organizado, o corpo de Charles abrigava uma desordem silenciosa, um segredo que ele se recusava a desvendar. A vergonha, um sentimento sutil, mas poderoso, o impedia de compartilhar a verdadeira extensão de seu sofrimento, nem mesmo com sua esposa, tecendo uma teia de isolamento e silêncio em torno de sua condição. Um pequeno buraco na pele, um detalhe que ele tentava disfarçar com curativos improvisados, era a manifestação física dessa recusa em confrontar a realidade, um símbolo de sua negação. No entanto, o corpo, em sua sabedoria implacável, não permitiria que o segredo permanecesse oculto para sempre. Em uma manhã quente de verão, o ponto de ruptura foi alcançado. A simples tentativa de se levantar da cama se tornou impossível. O joelho cedeu por completo. Um sinal inequívoco de que a situação havia extrapolado os limites da tolerância e da negligência. A urgência da situação o impeliu ao pronto-socorro, onde seu caso atraiu a atenção do Dr. Heinrich Müller, um cirurgião ortopédico renomado na região. Os exames preliminares, no entanto, foram inconclusivos, lançando uma sombra de mistério sobre a causa da incapacidade de Charles. Diante da complexidade do quadro e da falta de respostas claras, a decisão por uma cirurgia exploratória foi tomada. Foi nesse ambiente de intervenção médica que o véu do segredo começou a se desvendar, revelando um cenário que desafiava a compreensão. Envolto por tecido inflamado e pus, os cirurgiões encontraram algo impensável, uma gaze cirúrgica esquecida em algum procedimento anterior, alojada no corpo de Charles. A descoberta, por si só, já seria um evento chocante, um indicativo de falhas em protocolos médicos e de cuidados. Mas o que se seguiu foi ainda mais perturbador. Ao remover a gaze em meio a tecidos necrosados, os médicos depararam-se com uma visão que parecia ter saído de um pesadelo, uma larva viva, nutrindo-se silenciosamente do corpo que deveria ser seu refúgio. Aquele pequeno buraco na pele, tão habilmente escondido por Charles, revelou-se a porta de entrada para uma infestação rara, um caso de miíase que se desenvolvera em segredo por anos. A miíase, como o Dr. Müller explicou, é uma condição parasitária causada pela presença de larvas de moscas em feridas abertas. Sua ocorrência em ambientes urbanos, especialmente em contextos hospitalares, é incomum, mas não impossível. O Centers for Disease Control and Prevention, CDC, dos Estados Unidos, por exemplo, alerta que em regiões com clima quente e úmido, a probabilidade de tais infestações aumenta consideravelmente. O sul da Alemanha, local de residência de Charles, apresenta precisamente essas condições durante os meses de verão. Essa circunstância climática, combinada com a hesitação de Charles em procurar ajuda médica devido à vergonha, criou o ambiente perfeito para que a larva se instalasse e prosperasse em silêncio ao longo de anos. Essa história, mais do que um relato isolado de um erro médico ou de uma coincidência macabra, serve como um poderoso espelho para os hábitos perigosos que muitos de nós cultivamos em relação à própria saúde, notadamente o costume de ignorar os sinais que o corpo envia. Nos Estados Unidos, estima-se que 1 em cada 5 cirurgias resulte em complicações pós-operatórias. E embora a presença de objetos esquecidos dentro do corpo seja rara, ela ainda figura entre as possibilidades. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, convivemos com dores persistentes, feridas que demoram a cicatrizar, tosses que se arrastam, na crença ingênua de que o tempo, por si só, trará a cura. Charles personificou essa atitude de renúncia ao cuidado e a quase fatalidade de sua experiência sublinha a importância de uma atenção constante e de um cuidado proativo com o bem-estar físico. A jornada de Charles, desde a dor inicial no joelho até a chocante revelação em uma sala de cirurgia,
é um testemunho contundente da importância de ouvir e atender aos sinais que o corpo emite. O que começou como um incômodo discreto, um sintoma que poderia ter sido facilmente investigado e tratado em seus estágios iniciais, evoluiu para uma condição grave que quase custou sua vida. A descoberta da gase cirúrgica esquecida e, mais alarmante ainda, da larva viva, levanta questões cruciais sobre a responsabilidade médica, a vigilância necessária em procedimentos cirúrgicos e a própria natureza da confiança que depositamos nos sistemas de saúde. Como um material cirúrgico pode ser deixado para trás, invisível aos olhos dos profissionais e do próprio paciente por tantos anos? E como um indivíduo pode conviver com uma infestação parasitária por tanto tempo sem buscar auxílio adequado? As respostas, como frequentemente ocorre em casos de tal complexidade, residem em uma interação de fatores multifacetados: a vergonha, a falta de informação e o medo inerente ao diagnóstico e ao tratamento. No entanto, a lição fundamental que emerge dessa narrativa é inegável e universal. A negligência com a saúde nunca é a resposta. Ignorar os sinais do corpo é um risco que poucos podem se dar ao luxo de correr, pois o que começa como um problema gerenciável pode rapidamente se transformar em uma crise de saúde, com consequências potencialmente devastadoras. A história de Charles, portanto, transcende a esfera do indivíduo, servindo como um alerta poderoso sobre a necessidade de priorizar o autocuidado e de buscar intervenção médica assim que os primeiros sinais de alerta surgirem, independentemente de quão sutis eles possam parecer. Esta narrativa particular se propõe a dissecar não apenas o caso específico de Charles, mas a explorar as camadas mais profundas da relação intrínseca entre o corpo humano, a medicina e os véus de segredo que, por vezes, escolhemos para cobrir nossas próprias vulnerabilidades. O objetivo é desmistificar a miíase, contextualizá-la dentro de um panorama mais amplo de cuidados com a saúde e, acima de tudo, inspirar uma reflexão profunda sobre como cada um de nós lida com os pequenos e nem tão pequenos avisos que nosso corpo nos envia diariamente. A jornada que se inicia com um joelho dolorido em Stuttgart nos levará a um entendimento mais profundo sobre a fragilidade da condição humana e a importância inestimável da atenção e do cuidado consigo mesmo. O escrutínio minucioso dos detalhes que cercam o caso de Charles, desde o ambiente que, inadvertidamente, permitiu a proliferação da larva, até os fatores psicológicos que o levaram a ocultar seu sofrimento, servirá como um estudo de caso vívido sobre as consequências da negligência e o poder transformador da revelação. O que se segue é uma exploração detalhada de como um sintoma aparentemente inofensivo pode esconder um segredo perigoso e como a coragem de enfrentar a verdade, por mais assustadora que seja, é o primeiro passo para a cura e a recuperação. A revelação da larva viva dentro do corpo de Charles não foi apenas um evento isolado de falha médica, mas também um catalisador para a exploração de como o medo e a vergonha podem se tornar barreiras intransponíveis para o cuidado com a saúde. A hesitação de Charles em procurar ajuda, alimentada pela apreensão de ser julgado ou de enfrentar um diagnóstico desconfortável, permitiu que um problema inicialmente tratável se transformasse em uma situação de risco de vida. Essa dinâmica é observada em diversas esferas da saúde pública, onde campanhas de conscientização frequentemente esbarram na resistência individual, seja pela falta de informação ou pela internalização de estigmas sociais. Por exemplo, o medo de ser diagnosticado com uma doença crônica pode levar indivíduos a adiar consultas, exames preventivos e até mesmo tratamentos essenciais, criando um ciclo vicioso de negligência que agrava o quadro clínico.
Ademais, a descoberta de um objeto estranho, como a gaze cirúrgica esquecida, lança luz sobre a importância da vigilância e do rigor nos protocolos hospitalares. Embora casos como o de Charles sejam raros, eles servem como um alerta sombrio sobre a possibilidade de falhas humanas em ambientes onde a precisão é fundamental. A cadeia de eventos que levou à permanência da gaze dentro do corpo de Charles e posteriormente ao desenvolvimento da míase destaca a necessidade de um acompanhamento pós-operatório minucioso e de sistemas de controle de qualidade robustos. A medicina moderna, com seus avanços tecnológicos e conhecimento científico, ainda assim é suscetível a erros que podem ter consequências devastadoras para os pacientes. A importância de um segundo olhar, de uma auditoria interna rigorosa e de uma cultura de segurança do paciente, onde a comunicação aberta e a responsabilidade são valorizadas, torna-se evidente diante de tais ocorrências. Contudo, a história de Charles também nos convida a refletir sobre a própria natureza da confiança depositada nas instituições de saúde. Quando essa confiança é abalada por incidentes como o que ele vivenciou, a relação médico-paciente pode sofrer um abalo significativo. A recuperação não se resume apenas à cicatrização física, mas também à restauração da fé no sistema que deveria zelar pela saúde. Essa restauração exige transparência, prestação de contas e, acima de tudo, um compromisso renovado com a excelência e a ética profissional. A forma como o Dr. Müller e sua equipe lidaram com a situação, desde a cirurgia exploratória até o cuidado pós-operatório, desempenha um papel crucial na reconstrução dessa confiança, não apenas para Charles, mas como um exemplo para a comunidade médica em geral. Em um nível mais pessoal, a experiência de Charles ressalta o poder da resiliência humana diante de adversidades médicas extremas. O fato de ele ter sobrevivido e, mais importante, de sua história ter se tornado um veículo para a conscientização pública, demonstra uma força interior notável. A transformação de uma experiência traumática em uma lição de vida para muitos outros é um testemunho da capacidade humana de encontrar significado mesmo nas circunstâncias mais sombrias. A míase, um parasita que se alimenta do tecido vivo, pode ser vista como uma metáfora para os medos e as inseguranças que, se não confrontados, podem corroer a saúde e o bem-estar de um indivíduo. A jornada de Charles, portanto, é uma narrativa sobre a luta contra a doença, mas também contra os demônios internos que podem agravar o sofrimento e dificultar a cura. A análise aprofundada dos fatores que contribuíram para o caso de Charles revela uma complexa interação entre predisposição ambiental, falhas sistêmicas e vulnerabilidades individuais. O clima quente e úmido do sul da Alemanha, por exemplo, embora um fator natural, tornou-se um elemento crucial na proliferação da larva, exacerbando as consequências da negligência pessoal e das falhas médicas. A compreensão dessa interconexão é fundamental para o desenvolvimento de estratégias de saúde pública mais eficazes, que levem em conta não apenas os aspectos biomédicos, mas também os fatores socioambientais e psicológicos que influenciam a saúde das populações. A história de Charles, ao expor essa teia complexa de influências, oferece um estudo de caso valioso para a medicina preventiva e para a educação em saúde. A disseminação de informações sobre o caso de Charles reverberou para além dos círculos médicos, alcançando o público em geral e, de forma significativa, os profissionais de saúde em formação e em atuação. A míase, antes considerada uma raridade em países desenvolvidos, passou a ser vista com maior atenção, não apenas como um evento peculiar, mas como um sintoma de vulnerabilidades mais profundas nos sistemas de saúde e na relação paciente-médico. Por exemplo,
Em escolas de medicina e hospitais universitários, o caso de Charles tornou-se um estudo de caso emblemático em palestras sobre ética médica, segurança do paciente e a importância do diagnóstico diferencial em casos de feridas de difícil cicatrização. A sutileza com que a larva se desenvolveu, alimentando-se de tecidos necrosados, serviu como um lembrete vívido de que nem sempre os sinais visíveis correspondem à gravidade oculta de uma condição. Essa percepção forçou uma reavaliação das abordagens diagnósticas, incentivando uma investigação mais aprofundada em situações que, à primeira vista, poderiam ser consideradas banais. Ademais, a narrativa de Charles destacou a disparidade no acesso à informação e aos cuidados de saúde. Enquanto em centros urbanos como Stuttgart, os recursos médicos são abundantes, em regiões mais remotas ou com menor infraestrutura, a falta de acesso a diagnósticos precisos e a tratamentos especializados pode agravar condições que, de outra forma, seriam facilmente controladas. A história, portanto, transcendeu o mero relato de um erro médico, tornando-se um ponto de partida para discussões sobre equidade em saúde e a necessidade de expandir o alcance dos serviços médicos de qualidade. A conscientização sobre a míase, por exemplo, pode capacitar comunidades em áreas de risco a identificar os primeiros sinais da infestação e a buscar ajuda de forma mais proativa, antes que a condição atinja estágios avançados e perigosos. A capacidade de um pequeno buraco na pele se tornar uma porta de entrada para uma infestação tão severa sublinha a importância de uma higiene rigorosa e de um acompanhamento médico contínuo, mesmo para ferimentos aparentemente inofensivos. Outro aspecto crucial que a experiência de Charles trouxe à tona foi o impacto psicológico da negligência médica e da subsequente revelação. A sensação de violação, a perda de confiança na equipe que deveria cuidar dele e o estigma associado a uma condição tão incomum, tudo isso contribuiu para um trauma que transcendeu o físico. Agora, considere como essa dinâmica se manifesta em outras situações de saúde, como quando um paciente recebe um diagnóstico errado ou sofre uma complicação evitável. A recuperação emocional, muitas vezes, é um processo tão ou mais complexo quanto a recuperação física. A forma como as instituições de saúde lidam com esses eventos, oferecendo suporte psicológico, transparência e um plano de ação claro para evitar recorrências, é fundamental para a reconstrução da confiança e para o bem-estar do paciente a longo prazo. A história de Charles, ao ser amplamente divulgada, incentivou um debate sobre a responsabilidade ética dos profissionais de saúde e a necessidade de uma comunicação empática e honesta, mesmo em face de erros. A persistência da gaze no corpo de Charles, por tantos anos, também levanta questões sobre a longevidade de objetos estranhos no corpo humano e os mecanismos de defesa do organismo. O corpo, em sua busca incessante por homeostase, tenta encapsular e isolar corpos estranhos, um processo que, embora protetor, pode levar a inflamações crônicas e complicações, como no caso de Charles. A comunidade científica, inspirada por casos como este, continua a investigar os mecanismos de encapsulamento de materiais estranhos e a desenvolver técnicas de imagem mais avançadas para a detecção precoce de tais anomalias. A história de Charles, portanto, não é apenas um alerta sobre a negligência, mas também um impulso para a inovação e o aprimoramento contínuo das práticas médicas, garantindo que a saúde e a segurança dos pacientes permaneçam como prioridade máxima. A narrativa serve como um lembrete de que, por trás de cada procedimento médico, existe a responsabilidade de garantir que nenhum detalhe seja esquecido, pois um pequeno lapso pode ter consequências de longo alcance. A reverberação do caso de Charles estendeu-se para além das discussões clínicas e éticas,
penetrando no âmago da percepção pública sobre a medicina preventiva e a responsabilidade individual. A facilidade com que um corpo pode abrigar um segredo tão perigoso, nutrindo-se silenciosamente, serviu como um poderoso lembrete de que a saúde não é um estado estático, mas um processo dinâmico que exige vigilância constante. A história de Charles, ao ser amplamente divulgada, funcionou como um catalisador para a reavaliação de práticas cotidianas. Agora, considere como essa dinâmica se aplica à sua própria rotina. Você já negligenciou um pequeno sinal de alerta do seu corpo, como uma mancha na pele que parece inofensiva ou uma dor recorrente que você atribui ao cansaço? A lição de Charles é clara. A confiança cega na capacidade de recuperação natural do corpo pode ser um caminho perigoso. A míase, nesse contexto, torna-se uma metáfora para diversas condições que, se não detectadas e tratadas precocemente, podem se agravar de forma drástica e inesperada. A dimensão ética da comunicação de erros médicos, tão palpável no desenrolar do caso de Charles, exige uma análise cuidadosa das responsabilidades envolvidas na relação médico-paciente e na transparência institucional. A forma como a equipe médica gerenciou a descoberta e a revelação da gaze e da larva, e como essa informação foi transmitida a Charles e ao público, reflete um dilema ético fundamental: o equilíbrio entre a honestidade e a necessidade de proteger a privacidade do paciente. Por um lado, a transparência é vital para a construção da confiança, para o aprendizado organizacional e para a prevenção de futuros incidentes. Por outro, a divulgação de informações sensíveis, especialmente aquelas que envolvem falhas médicas, deve ser realizada com discrição, respeito e, idealmente, com o consentimento informado do indivíduo afetado. Essa delicada balança é um pilar na formação da cultura de segurança em saúde, influenciando a forma como as instituições médicas interagem com seus pacientes e com a sociedade, moldando a percepção pública sobre a confiabilidade e a integridade do sistema de saúde. A recuperação de um paciente em cenários de negligência médica, como o vivenciado por Charles, é um processo multifacetado que se estende muito além da cicatrização física. A dimensão psicológica do trauma, marcada pela perda de confiança na equipe médica e pelo estigma associado a uma condição tão incomum, pode ser tão ou mais debilitante quanto os sintomas físicos. A sensação de vulnerabilidade exposta, a vergonha inerente à situação e a incerteza quanto ao futuro podem gerar quadros de ansiedade e depressão significativos, demandando um suporte psicológico contínuo e especializado. Nesse contexto, a comunicação aberta e empática da equipe de saúde, desde o momento do diagnóstico até as fases de acompanhamento pós-operatório, desempenha um papel crucial na facilitação desse processo de cura integral. A maneira como os profissionais de saúde abordam os erros, com transparência genuína e um plano de ação concreto para evitar recorrências, é um fator determinante na reconstrução da relação de confiança, na mitigação do trauma psicológico e, em última instância, na capacitação do paciente para retomar o controle de sua saúde e bem-estar. A resiliência do organismo humano diante de uma agressão externa, como a presença de um corpo estranho ou a invasão por micro-organismos, manifesta-se de maneiras surpreendentes e, por vezes, paradoxais. No caso de Charles, a gaze cirúrgica esquecida, longe de ser um mero espectador passivo, tornou-se um elemento ativo na dinâmica patológica. O corpo, ao tentar isolar esse material alóctone, desencadeou um processo inflamatório crônico. Essa inflamação, por sua vez, alterou o microambiente local, criando condições ideais para a proliferação de bactérias saprófitas, que normalmente coexistiriam pacificamente com o hospedeiro,
mas que, em um ambiente alterado, puderam se tornar patogênicas oportunistas. Essa interação complexa entre o material cirúrgico, a resposta inflamatória do hospedeiro e a microbiota residente é um campo de estudo fundamental na medicina regenerativa e na engenharia de tecidos. Pense, por exemplo, na complexidade da cicatrização de uma ferida cirúrgica. Se o processo inflamatório não for adequadamente regulado, ele pode levar à formação de tecido fibrótico excessivo, aderências ou, como vimos, à criação de nichos para infecções. O desafio para os pesquisadores é desenvolver materiais que não apenas cumpram sua função primária, mas que também promovam uma interação harmoniosa com o tecido biológico, minimizando a resposta inflamatória e prevenindo complicações. Ademais, a capacidade de organismos como as larvas de moscas de se adaptarem a ambientes extremos, incluindo a presença de corpos estranhos e tecidos necrosados, é um testemunho da engenhosidade da natureza em explorar nichos ecológicos disponíveis. Essa resiliência, evidenciada pela sobrevivência e proliferação das larvas, no caso de Charles, destaca a adaptabilidade biológica em face de condições adversas. Em contraste com aplicações médicas controladas, como a terapia larval, que utiliza espécies específicas e esterilizadas para desbridamento de feridas, a infestação de Charles representou um cenário de descontrole biológico. Essa diferença sublinha a importância de um rigoroso controle de infecção e de uma compreensão profunda dos ciclos de vida e das necessidades ambientais de patógenos potenciais. Considere, por exemplo, a introdução de espécies invasoras em ecossistemas naturais. Sem predadores ou competidores, elas podem proliferar descontroladamente, alterando drasticamente o equilíbrio ecológico. De maneira análoga, a larva encontrou no ambiente criado pela gaze e pelo tecido necrosado um ecossistema favorável, livre de barreiras que pudessem impedir sua propagação e desenvolvimento, um ciclo de vida que se perpetuou às custas da saúde do hospedeiro. A dimensão ética da comunicação de erros médicos, tão palpável no desenrolar do caso de Charles, exige uma análise cuidadosa das responsabilidades envolvidas na relação médico-paciente e na transparência institucional. A forma como a equipe médica gerenciou a descoberta e a revelação da gaze e da larva, e como essa informação foi transmitida a Charles e ao público, reflete um dilema ético fundamental. O equilíbrio entre a honestidade e a necessidade de proteger a privacidade do paciente. Por um lado, a transparência é vital para a construção da confiança, para o aprendizado organizacional e para a prevenção de futuros incidentes. Por outro, a divulgação de informações sensíveis, especialmente aquelas que envolvem falhas médicas, deve ser realizada com discrição, respeito e, idealmente, com o consentimento informado do indivíduo afetado. Essa delicada balança é um pilar na formação da cultura de segurança em saúde, influenciando a forma como as instituições médicas interagem com seus pacientes e com a sociedade, moldando a percepção pública sobre a confiabilidade e a integridade do sistema de saúde. A recuperação de um paciente em cenários de negligência médica, como o vivenciado por Charles, é um processo multifacetado que se estende muito além da cicatrização física. A dimensão psicológica do trauma, marcada pela perda de confiança na equipe médica e pelo estigma associado a uma condição tão incomum, pode ser tão ou mais debilitante quanto os sintomas físicos. A sensação de vulnerabilidade exposta, a vergonha inerente à situação e a incerteza quanto ao futuro podem gerar quadros de ansiedade e depressão significativos, demandando um suporte psicológico contínuo e especializado. Nesse contexto, a comunicação aberta e empática da equipe de saúde, desde o momento do diagnóstico até as fases de acompanhamento pós-operatório,
desempenha um papel crucial na facilitação desse processo de cura integral. A maneira como os profissionais de saúde abordam os erros, com transparência genuína e um plano de ação concreto para evitar recorrências, é um fator determinante na reconstrução da relação de confiança, na mitigação do trauma psicológico e, em última instância, na capacitação do paciente para retomar o controle de sua saúde e bem-estar. A persistência de corpos estranhos no organismo, como a gaze esquecida em Charles, desencadeia um intrincado processo de defesa e adaptação do corpo humano, frequentemente subestimado em sua complexidade. Longe de ser um simples material inerte, a gaze, ao entrar em contato com os tecidos biológicos, inicia uma resposta inflamatória que visa isolar e neutralizar o que é percebido como uma ameaça. Essa reação inicial, embora protetora, pode evoluir para uma inflamação crônica, onde células de defesa são recrutadas continuamente para o local, liberando mediadores inflamatórios que, com o tempo, alteram a arquitetura e a funcionalidade dos tecidos circundantes. Essa inflamação crônica, por sua vez, pode criar um microambiente alterado, com mudanças na perfusão sanguínea, na disponibilidade de nutrientes e na composição celular, fatores que, em conjunto, podem favorecer o desenvolvimento de infecções secundárias ou, como no caso de Charles, a proliferação de micro-organismos oportunistas. Agora, considere como essa dinâmica se aplica quando pensamos em implantes médicos modernos, como próteses articulares ou dispositivos cardiovasculares. Embora projetados para serem biocompatíveis, esses materiais também podem desencadear respostas inflamatórias, e a falha em gerenciar essas reações pode levar a complicações sérias, como infecções associadas a dispositivos, IADs ou a falha do implante devido à formação de biofilmes bacterianos. A história de Charles, portanto, serve como um lembrete de que a biocompatibilidade de um material é apenas o primeiro passo. A interação dinâmica entre o material e o hospedeiro ao longo do tempo é igualmente crucial e exige monitoramento contínuo e uma compreensão profunda dos mecanismos de interação biológica. A capacidade de organismos, como as larvas de moscas, de se adaptarem a ambientes extremos, como tecidos necrosados e a presença de corpos estranhos, é um testemunho da notável engenhosidade da natureza em explorar nichos ecológicos disponíveis. Essa resiliência, evidenciada pela sobrevivência e proliferação das larvas no caso de Charles, destaca a adaptabilidade biológica em face de condições adversas. Em contraste com aplicações médicas controladas, onde a terapia larval utiliza espécies específicas e esterilizadas para desbridamento de feridas, a infestação de Charles representou um cenário de descontrole biológico. Essa diferença sublinha a importância de um rigoroso controle de infecção e de uma compreensão profunda dos ciclos de vida e das necessidades ambientais de patógenos potenciais. Pense, por exemplo, na introdução de espécies invasoras em ecossistemas naturais. Sem predadores ou competidores, elas podem proliferar descontroladamente, alterando drasticamente o equilíbrio ecológico. De maneira análoga, a larva encontrou no ambiente criado pela gaze e pelo tecido necrosado um ecossistema favorável, livre de barreiras que pudessem impedir sua propagação e desenvolvimento, um ciclo de vida que se perpetuou às custas da saúde do hospedeiro, demonstrando a fragilidade do equilíbrio biológico quando perturbado. A dimensão ética da comunicação de erros médicos, tão palpável no desenrolar do caso de Charles, exige uma análise cuidadosa das responsabilidades envolvidas na relação médico-paciente e na transparência institucional.
A forma como a equipe médica gerenciou a descoberta e a revelação da gaze e da larva, e como essa informação foi transmitida a Charles e ao público, reflete um dilema ético fundamental. O equilíbrio entre a honestidade e a necessidade de proteger a privacidade do paciente. Por um lado, a transparência é vital para a construção da confiança, para o aprendizado organizacional e para a prevenção de futuros incidentes. Por outro, a divulgação de informações sensíveis, especialmente aquelas que envolvem falhas médicas, deve ser realizada com discrição, respeito e, idealmente, com o consentimento informado do indivíduo afetado. Essa delicada balança é um pilar na formação da cultura de segurança em saúde, influenciando a forma como as instituições médicas interagem com seus pacientes e com a sociedade, moldando a percepção pública sobre a confiabilidade e a integridade do sistema de saúde. Consequentemente, a forma como esse equilíbrio é mantido pode determinar o sucesso ou o fracasso na restauração da confiança após um evento adverso. A recuperação de um paciente em cenários de negligência médica, como o vivenciado por Charles, é um processo multifacetado que se estende muito além da cicatrização física. A dimensão psicológica do trauma, marcada pela perda de confiança na equipe médica e pelo estigma associado a uma condição tão incomum, pode ser tão ou mais debilitante quanto os sintomas físicos. A sensação de vulnerabilidade exposta, a vergonha inerente à situação e a incerteza quanto ao futuro podem gerar quadros de ansiedade e depressão significativos, demandando um suporte psicológico contínuo e especializado. Nesse contexto, a comunicação aberta e empática da equipe de saúde, desde o momento do diagnóstico até as fases de acompanhamento pós-operatório, desempenha um papel crucial na facilitação desse processo de cura integral. A maneira como os profissionais de saúde abordam os erros com transparência genuína e um plano de ação concreto para evitar recorrências é um fator determinante na reconstrução da relação de confiança, na mitigação do trauma psicológico e, em última instância, na capacitação do paciente para retomar o controle de sua saúde e bem-estar. Assim sendo, a abordagem holística, que considera tanto o corpo quanto a mente, é essencial para uma recuperação completa. Ao contemplarmos a intrincada tapeçaria que se desenrolou, percebemos que os fios da experiência individual de Charles se entrelaçam com padrões mais amplos que moldam a relação humana com a saúde e a vulnerabilidade. As diversas facetas da sua jornada, desde as manifestações físicas de um desconforto inicialmente ignorado até a revelação de um segredo biológico perturbador, não são apenas um relato isolado de um evento adverso. Elas ecoam em uma ressonância coletiva, tocando em questões universais sobre a confiança depositada na ciência médica, a intrusividade dos processos biológicos em nosso cotidiano e a complexidade dos mecanismos psicológicos que, por vezes, nos afastam do autocuidado. É como observar um rio que, a partir de uma nascente modesta, ganha volume e força, alimentado por inúmeros afluentes que amplificam sua corrente e moldam seu curso em direção a um destino maior. Refletindo sobre esta jornada até agora, a convergência de elementos, a fragilidade dos sistemas que deveriam garantir a segurança, a resiliência surpreendente de certos organismos e a profunda influência dos fatores psicológicos na busca por bem-estar nos convida a uma perspectiva mais holística. As lições aprendidas transcendem o anedótico, oferecendo um vislumbre das interconexões que governam nossa existência, onde o micro e o macro se influenciam mutuamente de maneiras muitas vezes imperceptíveis em nosso dia a dia. É o despertar para a compreensão de que cada detalhe, por menor que pareça, carrega em si o potencial de desdobramentos significativos, moldando não apenas o destino de um indivíduo, mas também
a evolução de práticas e conhecimentos coletivos. À medida que nos aproximamos da reflexão final, torna-se evidente que os caminhos explorados convergem para um ponto crucial de entendimento. As nuances da interação entre o corpo humano e o mundo microscópico, as falhas inerentes a qualquer sistema complexo e a força motriz das emoções humanas na tomada de decisões sobre a saúde, todos esses aspectos se alinham, criando um quadro mais completo da nossa condição. É como se ao longo de um percurso sinuoso, os horizontes gradualmente se abrissem, revelando uma paisagem mais ampla e interconectada, onde cada elemento contribui para a compreensão do todo. A antecipação se constrói não pela revelação de um novo fato, mas pela consolidação das percepções adquiridas, preparando o terreno para uma conclusão que busca iluminar e inspirar. A história de Charles, desde a dor inicial em seu joelho direito até a chocante revelação em um centro cirúrgico, transcende um mero relato de um infortúnio médico. Ela se desdobra como uma metáfora poderosa da condição humana, um convite à introspecção sobre a fragilidade do corpo e a intrincada dança entre o visível e o oculto que define nossa existência. O que começou como um incômodo discreto, facilmente relegado à esfera do trivial, evoluiu para um drama biológico complexo, impulsionado por uma teia de fatores que incluem desde falhas sistêmicas na vigilância médica até as barreiras psicológicas, como a vergonha e o medo, que nos impedem de buscar a ajuda necessária. A gaze esquecida, um símbolo silencioso de um erro humano, tornou-se o palco para a manifestação de um parasita, a larva viva, que se nutria sorrateiramente, desafiando a própria integridade do corpo. Esta narrativa, portanto, não é apenas sobre um homem em Stuttgart, mas sobre a universalidade de nossas próprias vulnerabilidades e a necessidade premente de uma atenção mais profunda aos sinais que nosso corpo nos envia. A jornada de Charles nos força a confrontar a realidade de que a saúde não é um estado estático, mas um processo dinâmico e multifacetado, onde a negligência, mesmo a mais sutil, pode ter consequências desproporcionais. A miíase, essa rara e perturbadora manifestação de uma infestação parasitária, serve como um espelho para inúmeras outras condições que, se não detectadas e tratadas em seus estágios iniciais, podem se agravar de forma drástica e inesperada. A história nos lembra que o corpo possui uma linguagem própria, uma comunicação constante através de sintomas, por mais sutis que sejam, e que ignorar essa linguagem é um risco que poucos podem se dar ao luxo de correr. A vergonha que levou Charles a esconder a pequena lesão em seu joelho, a hesitação em buscar ajuda profissional por medo do julgamento, são barreiras psicológicas que, em última instância, perpetuam o ciclo de sofrimento e complicação. A verdadeira cura, portanto, começa não apenas no consultório médico, mas na coragem individual de enfrentar a própria vulnerabilidade e de priorizar o bem-estar. Ao desvendarmos as camadas de complexidade que cercam o caso de Charles, compreendemos que a medicina, em sua busca incessante por aperfeiçoamento, está intrinsecamente ligada à natureza humana e suas imperfeições. A falha em um protocolo cirúrgico, a resiliência surpreendente de um parasita e a profunda influência dos fatores psicológicos na busca por cuidado, todos esses elementos convergem para um ponto de reflexão essencial. A história nos ensina que a excelência médica não se resume à precisão técnica ou ao conhecimento científico, mas engloba também a empatia, a comunicação aberta e a construção de uma relação de confiança inabalável entre profissional e paciente.
A recuperação, em sua totalidade, abrange não apenas a cicatrização do corpo, mas também a restauração da fé no sistema que deveria zelar pela saúde, um processo que exige transparência, responsabilidade e um compromisso renovado com o cuidado integral. A lição que emana da experiência de Charles é, portanto, profunda e abrangente. O corpo é um santuário que merece nossa atenção constante e nosso respeito incondicional. Os sinais que ele nos envia, por mais discretos que pareçam, são avisos valiosos que não devem ser ignorados. A coragem de enfrentar a verdade, por mais assustadora que seja, é o primeiro passo para a cura e para a restauração da harmonia entre mente e corpo. A jornada de Charles, de um homem com dor no joelho a um símbolo de resiliência e conscientização, nos lembra que a verdadeira prática de cuidado começa em nós mesmos, na aceitação de nossas fragilidades e na determinação de buscar o bem-estar com a mesma diligência com que enfrentamos os desafios do mundo exterior. O verdadeiro cuidado, afinal, é um ato de amor próprio, um compromisso diário com a própria existência. No próximo vídeo, vamos falar sobre outro caso real e surpreendente. Uma mulher que acreditava ter uma simples alergia no rosto, até descobrir larvas vivas dentro do ouvido. Você não vai acreditar no que aconteceu.